O Kanato da Horda Dourada foi um dos maiores e mais poderosos impérios de seu tempo. Com uma cultura brilhante, belas cidades, um exército bem treinado e um sistema de serviço administrativo consolidado. O império era o lar de pessoas de diferentes etnias, religiões e línguas, e a convivência entre elas foi um raro exemplo de enriquecimento cultural mútuo na Idade Média. A história da Horda Dourada remonta aos tempos antigos, quando o famoso Gengis Khan, um líder militar habilidoso e visionário, cujo objetivo principal era conquistar territórios e criar seu próprio império, foi capaz de unir as tribos mongóis nômades e transformar seus ferozes guerreiros em uma força militar coesa e formidável. Sob o comando de Gengis Khan, os mongóis protagonizaram uma série de campanhas militares devastadoras, conquistando vastas extensões de terras ao longo de muitos anos. Suas táticas de guerra inovadoras, como o uso de cavalaria móvel e arqueiros montados, lhes deram uma vantagem significativa contra seus inimigos. O poderio militar dos mongóis conquistou territórios na Ásia, Oriente Médio e Europa, formando o maior império de terras contíguas da história. Quando Gengis Khan estava morrendo em 1227, ele dividiu seu império em 4 Kanatos, que eram principados a serem governados pelas famílias de cada um de seus 4 filhos. No entanto, seu primeiro filho, chamado Jochi, já havia falecido. Então, o mais ocidental dos 4 Kanatos, que abrangia partes da Ásia Central, grande parte da Rússia e outras partes da Europa Oriental, foi para o filho mais velho de Jochi, que ficou conhecido como Batu Khan. Assim que Batu Khan consolidou seu poder sobre as terras conquistadas por seu avô, ele reuniu seus exércitos e rumou para o oeste para adicionar mais territórios sob o seu comando. Em 1235, Batu Khan conquistou os Basquires, um povo turco ocidental das fronteiras da Eurásia. No ano seguinte, ele conquistou a Bulgária, seguida pelo sul da Ucrânia em 1237. Demorou mais 3 anos, mas em 1240, Batu Khan conquistou os principados da Rus de Kiev. Em seguida, os mongóis começaram a tomar a Polônia, a Hungria e a Áustria. No entanto, os acontecimentos na pátria mongol logo interromperam essa campanha de expansão territorial. Em 1241, Ögedei Khan, filho de Gengis Khan e líder principal do Império Mongol, morreu repentinamente. Batu Khan estava ocupado na Áustria, sitiando Viena, quando recebeu a notícia. Mas, prontamente, quebrou o cerco e começou a marchar para a Mongólia para contestar a sucessão ao cargo de líder supremo. Ele acabou mudando de ideia sobre reivindicar o título de Grande Khan e apoiou seu primo chamado Guyuk para ocupar o cargo. A Horda Dourada foi estabelecida por Batu Khan, com capital em Sarai, na atual Rússia, por volta do ano 1242. A Horda era uma das 4 principais divisões do Império Mongol, sendo as outras Horda Azul, a Horda Branca e a Horda Negra. O nome Horda Dourada teria sido inspirado na cor amarela das tendas em que os líderes mongóis permaneciam durante as campanhas militares, ou em uma tenda realmente dourada, usada pelo próprio Batu Khan. É possível também que tal denominação tenha sido atribuída pelos povos eslavos para descrever a grande riqueza do Khan. Durante seu auge, a Horda Dourada estabeleceu relações comerciais e diplomáticas com várias nações e culturas. Eles eram conhecidos por sua riqueza, boa parte adquirida através das conquistas militares que sempre envolviam o saque de cidades luxuosas. A Horda Dourada também contribuiu para a disseminação da cultura mongol, bem como para o avanço do comércio e da ciência em todo o Império. A maioria da população do Império era composta por Kipechaques, búlgaros, tártaros, cazaques e outros povos eslavos e turcos. Batu Khan faleceu em 1255 e foi sucedido por seu filho, Sartak, que também acabou falecendo abruptamente,
Esse enfraquecimento dos governantes mongóis abriu caminho para os príncipes e nobres da Rus de Kiev incitarem rebeliões entre os povos eslavos que viviam no território da Horda Dourada. O Khanato mongol enviou uma força militar para oferecer um ultimato aos líderes rebeldes de cidades como Ponísia e Volínia. Percebendo a gravidade da calamidade que atraíram sobre eles, os Rus de Kiev obedeceram todas as exigências dos mongóis e, derrubando as muralhas de suas próprias cidades, sabendo que se os mongóis iniciassem um ataque, a população seria massacrada até o último ser vivo. O próximo na linha de sucessão e novo líder do Khanato da Horda Dourada foi o irmão mais novo de Batu Khan, chamado Berke Khan. Ele manteve o estilo de governo robusto de seu irmão e liderou campanhas na Polônia, Lituânia e Prússia, reforçando o medo que toda a Europa nutria pelos mongóis. Mas talvez o evento mais importante do reinado de Berke Khan tenha sido sua conversão ao Islã. O fato de Berke Khan ser muçulmano o colocou em conflito direto com Hulagu Khan, o líder do Ilkhanato, que conquistou o Irã, o Iraque e parte da Turquia e se tornou uma das principais potências do Império Mongol. Hulagu Khan saqueou a grande cidade muçulmana de Bagdá em 1258 e matou o último califa abássida, enrolando-o em um tapete e depois pisoteando o seu corpo repetidas vezes com os cascos de cavalos selvagens. Berke Khan enviou seus cavaleiros à Europa, restabelecendo sua autoridade sobre a Polônia e a Lituânia, forçando o rei da Hungria a se curvar diante dele. Ele também exigiu submissão do rei Luís IX da França em 1260. O ataque de Berke Khan à Prússia em 1259 e 1260 quase destruiu a Ordem Teutônica, uma das organizações dos Cavaleiros Cruzados alemães. Inevitavelmente, a Horda Dourada e o Ilkhanato entraram em guerra em 1262. Buscando fortalecer suas fileiras, Berke Khan formou uma aliança com Baibars, o sultão mameluco do Egito e da Síria. As forças militares do Ilkhanato tentaram fazer uma invasão no território da Horda Dourada, mas terminaram derrotados pelo jovem general Nogai Khan, que liderou um ataque surpresa na Batalha de Terek em 1262. Ao mesmo tempo em que se desenrolava a guerra entre Berke e Hulagu, houve uma guerra civil na Mongólia sobre quem se tornaria o grande Khan. O Império Mongol, embora nominalmente permanecesse unido, já estava na realidade destruído. A vitória na Batalha de Terek garantiu a supremacia da Horda Dourada na região do Cáucaso. A partir desse ponto, os mongóis estabeleceram um domínio mais firme sobre a Geórgia e outras partes do Cáucaso. Nogai Khan, o líder mongol, consolidou seu poder e expandiu a influência da Horda Dourada na região. Hulagu Khan morreu em fevereiro de 1265 e Berke Khan faleceu no ano seguinte, durante uma campanha em Tbilisi, na Geórgia. Berke Khan foi sucedido por Mengu Timur, que abriu a Horda Dourada para o comércio, dando aos genoveses e Veneza colônias comerciais em Azov e Kaffa e ordenando aos russos que permitissem os comerciantes alemães em suas terras. Após a morte de Mengu Timur, Nogai Khan tornou-se o governante de fato da Horda Dourada. Ele invadiu a Europa, da Lituânia à Bulgária, e forçou a Sérvia a aceitar a vassalagem. Embora Nogai Khan fosse um poderoso líder guerreiro, sua morte, em 1299, não interrompeu excessivamente as campanhas da Horda Dourada. Os Khanatos sobreviveram a estes anos de guerra e caos. Mas a desunião mongol trouxe muitos problemas para os descendentes de Gengis Khan nas próximas décadas e séculos. No entanto, a Horda Dourada governou em relativa paz e prosperidade até 1340, jogando diferentes facções eslavas umas contra as outras para dividi-las e governá-las.
À medida que o tempo passava, a Horda Dourada começou a enfrentar dificuldades internas. Lutas internas pelo poder e a falta de uma liderança central forte enfraqueceram a coesão do Império. A pandemia de peste negra que devastou a Eurásia afetou profundamente o Kanato da Horda Dourada, que acabou perdendo muitos cidadãos responsáveis por produzir alimentos e tributos financeiros. Em 1359, os mongóis voltaram a cair em disputas dinásticas, com até 4 pretendentes competindo pelo Kanato da Horda Dourada simultaneamente. Enquanto isso, várias cidades-estado e facções eslavas e tártaras começaram a se levantar contra os mongóis novamente. Em 1370, a situação era tão caótica que a Horda Dourada perdeu o contato com o governo central na Mongólia. No século XIV, o Império da Horda Dourada entrou em colapso definitivo. Rebeliões e disputas internas levaram à divisão do Império em várias entidades menores. Os territórios conquistados pela Horda Dourada foram gradualmente perdidos para outras potências, como os russos e os chineses. O famoso líder militar de origem turco-mongol chamado Tamerlão desferiu um golpe esmagador na vacilante Horda Dourada, quando destruiu seu exército e saqueou suas cidades entre os anos de 1395 e 1396. A Horda Dourada resistiu até 1480, mas nunca recuperou o esplendor que tinha antes da invasão de Tamerlão. Ivan III expulsou a Horda Dourada de Moscou e estabeleceu a nação da Rússia. Os remanescentes da Horda atacaram o Grão-Ducado da Lituânia e o Reino da Polônia entre 1487 e 1491, mas foram decisivamente derrotados. O golpe final veio em 1502. Quando o Kanato da Crimeia, com patrocínio otomano, saqueou a capital da Horda Dourada em Sarai. Após 250 anos, a Horda Dourada dos mongóis não existia mais. Apesar do declínio e desaparecimento da Horda Dourada como um império unificado, seu legado deixou uma marca dourada na história. A expansão territorial, as conquistas militares e as contribuições culturais dos mongóis e da Horda Dourada influenciaram profundamente as regiões que eles governaram.